O home office impacta, mas eu acho que essa situação de quarentena impacta mais. Porque é uma coisa, né? É home office e home office em quarentena. Home office em quarentena é essa loucura que a gente não pode sair. Bom, eu sou engenheira, eu trabalho atualmente como gerente de projetos. Faz alguns anos que eu estou trabalhando com projetos de tráfego aéreo. São sistemas, é desenvolvimento de software, mas é num nicho específico de sistemas críticos. Até que a gente se adaptou bem. Eu sinto muita falta do que eu falei, assim, do tete a tete, eu tinha muito esse negócio, tá dando um problema no projeto. Eu ia lá, levantava, juntava dois, três num canto, ia para a lousa, desenhava alguma solução, enfim. Então, isso acaba dificultando um pouco. Eu dei sorte que um pouco antes de começar a pandemia, eu comprei uma cadeira boa, por sorte. E computador também eu tenho um pessoal e eu tenho do trabalho. Agora, a Laura teve bastante dificuldade, porque ela não tem um notebook. O meu pessoal eu também uso para outras coisas, e aí, como ela vai para a casa do pai também, eu até estava emprestando para ela o meu computador pessoal aqui na minha casa, mas aí quando ela ia para a casa do pai, não tinha. E aí eu consegui um notebook de uma amiga, é meio velhinho tal, mas tá dando certo, assim. Uhum. E outra coisa também que eu vejo, que eu percebi de algumas pessoas do meu time lá no trabalho, é que às vezes as pessoas não têm um local separado de onde os filhos ficam. Isso é muito difícil. Então, por exemplo, agora a Laura tá lá na sala e eu falei para ela, ó, eu vou ter uma reunião. Aí você não fica entrando lá. Você sabe como é quando a mamãe tem reunião. Ah, tá bom. Aí ela tá lá brincando na sala. Só que, assim, né? Às vezes você não consegue isso. Às vezes, sei lá, a mesa do computador é na sala também e as crianças estão lá. Isso eu percebo. Eu trabalho com desenvolvimento de software. Eu sou programador de software, no software na área de controle do tráfego aéreo. Quanto a trabalho, eu me adaptei bem, mas quanto à vida pessoal, não. Assim, mas também quanto à parte pessoal mesmo. Eu sou uma pessoa, eu gosto de ter contato com as pessoas. Então, eu não me adaptei tão bem do ponto de vista pessoal com o home office. Olha, visto o pessoal com quem eu trabalho, né, no meu setor, nas reuniões que a gente faz, eu vejo que eu tenho muito mais equipamentos que a maioria do pessoal. Eu tenho, para fazer o home office, eu tenho cadeira, tenho mesa, que eu comprei durante o começo da quarentena. Eu não tinha isso antes. A minha internet ela é boa, não tenho problema com isso. O que eu sinto falta mais, além da cadeira não ser a melhor para fazer isso, é um espaço acústico, né, que não tenha problemas de som externo. Então, eu trabalho em duas frentes. Uma é na habitação social, com as soluções urbanas, onde a gente trabalha com habitações de interesse social, dentro desse movimento de luta da moradia digna. A outra frente é com a Castanha, que é um coletivo de arquitetura, onde a gente trabalha com arquitetura de interiores, com a decoração de arquitetura de interiores, mas de uma maneira onde a gente consegue deixar palpável, porque essa área da arquitetura é uma área ainda muito estigmatizada. Então, a gente tenta trazer nesse nosso trabalho a sustentabilidade tanto financeira quanto de reaproveitamento de materiais e até no lidar com o cliente. Meu escritório, na verdade, é na rua. Então, qualquer espacinho onde eu possa ligar o notebook, tomar um café, eu estou ali trabalhando. Foram vários processos, várias fases, até realmente eu conseguir
trabalhar mesmo dentro de casa, porque como o meu trabalho é na rua, então foi algo que logo deu um impacto, né? De ficar 24 horas em casa, dormir, almoçar, trabalhar tudo em casa, no ambiente da casa. Então foi um processo. Demorou um pouquinho até eu conseguir construir isso e me adaptar a essa nova realidade. A gente foi se adaptando, tanto dentro das soluções urbanas, quanto dentro da Castanha. A produção em si não foi tão afetada, mas o ambiente realmente não é dos melhores. Eu tenho um espacinho onde eu consigo intitular ele como um escritório, mas tem toda essa questão da ergonomia, né? A cadeira um pouquinho mais baixa, a mesa um pouquinho mais alta, aí você sente dor no ombro. Bom, eu sou jornalista, eu trabalho como assessora de imprensa, então rotina diária, captação de clipping, acompanhar a entrevista de cliente, quando tem, quando precisa, enviar relatório, fazer e enviar o relatório para os clientes, acompanhamento de evento também. É complicado avaliar nessa situação, porque era uma situação muito extrema, em que você não saía de casa. Então, você não sai de casa, né, ainda. Então, nesse contexto, para mim foi bem sofrido, porque essa questão de você estar em casa e você, às vezes, tá angustiada com aquilo que está acontecendo, você tá... Você não tinha saída, você tinha que ficar ali e se adaptar àquilo. Se fosse talvez um home office numa situação normal, eu acho que seria mais fácil de encarar. Primeiro, eu tenho sorte de morar, dividir a casa com pessoas com quem eu me dou bem. Então, tem gente que não tem essa sorte, que é um pesadelo ficar em casa. A questão de uma cadeira, eu não tenho cadeira, eu estava trabalhando da cozinha num banco, e às vezes, só que você estando em casa, às vezes você consegue mudar de ambiente. Eu estava ali, estava desconfortável, eu ia pro sofá, e ali eu conseguia encostar um pouco, adaptava uma mesinha ali com algumas coisas, mas eu não tenho um ambiente para fazer isso. Eu sou formada em engenharia agronômica, eu fiz na USP também, lá de Piracicaba. Eu escolhi fazer agronomia, eu queria mais trabalhar no campo, mas acabei trabalhando em banco. Então, hoje eu trabalho no Bradesco, na Matriz, na área de agronegócios, na área de produtos. Bom, eu tenho estrutura assim, tem internet e tenho um escritório que eu consigo trancar, né? Que minha porta agora está trancada, mas eu não tenho uma cadeira ergonômica, por exemplo. Então já começa a doer as costas, não tenho braço para colocar o braço, né? Não tem a mesa que regula. Eu trouxe o computador do trabalho, então tá funcionando. Mas, por exemplo, o Wi-Fi, eu fiquei quinta e sexta sem Wi-Fi em casa. E sábado, porque a Vivo pifou que não sei o que aconteceu, não funcionou. Não é um home office de fato, né? Porque tá tudo bagunçado. Assim, acho que a experiência seria bem legal, mas não só home office. Eu acho que o ideal seria mesclar home office e presencial. Assim, lógico que é bom porque você acorda, eu tô acordando 1 hora mais tarde, não tem que gastar gasolina, não tem que estacionar o carro, não tem que pegar trânsito, né? Não tem aquela correria de acordar cedo e dar tempo de sair, pegou um trânsito, chegou atrasada, não tem a volta, né? Mas também não tem o horário do almoço, que, assim, a gente faz hora de almoço, mas não é uma coisa que você sai, vai na lojinha, vê uma roupa, vê um sapato, conversar com as pessoas, ou então lá no Bradesco, aqui no Bradesco da Matriz tem muita árvore, uma área verde muito bonita. Então, às vezes eu pego um livro depois do almoço e vou ler num banco, né? Eu já li vários livros na hora do almoço, ou ouvir alguma música. Então, assim, eu não tô tendo esse tempo que eu teria lá, né? Trabalhando presencial. Disso eu sinto um pouco de falta. Mas, por outro lado, tá sendo bom, porque eu tô vendo mais meu filho, meu marido, e, né, tô conseguindo dormir mais um pouquinho, e aí tem esses dois lados da moeda, né?
Então, eu sinto falta de ver as pessoas, de falar. Às vezes a gente, quando estava muito estressante, você vai e conta uma piada para descontrair. Isso eu sinto falta. Às vezes conversar de outras coisas que não seja de trabalho. E mesmo assuntos de trabalho, às vezes você tendo as pessoas mais próximas, fica mais fácil a discussão em si, né? É uma situação bem complicada e é inédita para todo mundo, né? A principal vantagem é não pegar trânsito. Então, assim, eu tô acordando mais tarde. Pra você ter uma ideia, todo dia eu tenho uma reunião às 9 da manhã com o meu diretor. Eu acordo 8h40, não tô exagerando. Eu confesso até que tem dia que eles devem até perceber que eu tô ainda com voz de sono, mas assim, eu prefiro dormir um pouco mais e aí eu levanto meio que correndo, tal, tipo, tomo um banho rapidinho, me arrumo e às 9 em ponto, eu tô na frente do computador, entendeu? E aí eu acho que a grande desvantagem mesmo é o que eu falei, de não é tão fácil você sentir como as pessoas estão. Tem muito isso, sabe? De você sentir se o clima tá bom, se as pessoas estão, assim, tranquilas, ou se elas estão nervosas, ou se elas, enfim, se você precisa fazer alguma coisa com relação àquilo. Entendeu? Então é bem mais difícil. Às vezes eu entro numa reunião e aí eu puxo assunto, sei lá, falo uma piada, eu tento. Tem gente que tá lá que entrou mudo e saiu calado, entendeu? Óbvio que presencialmente também tem. Tem o cara que entra na sala e sai, mas você tá vendo como a pessoa tá, sabe? A dificuldade maior é porque minha filha ficou sem poder ir para a escola presencial. Então ela tinha aula online. Só que ela tem 7 anos e ela não tem um perfil de conseguir estudar sozinha, ela não tem autonomia. Então foi bem difícil, assim. Eu fiquei 1 mês e meio aqui. Eu e ela, na verdade, eram alguns dias comigo, alguns dias ela ficava na casa do pai. E foi bem difícil tanto para mim quanto para ele, porque eu tenho muita reunião, e aí ela estava do meu lado tendo aula e tendo dúvida, e aí ela não conseguia avançar. Às vezes eu entrava numa reunião de 2 horas, quando terminava a reunião, que eu olhava para o lado, ela estava na mesma página do livro. Isso quando ela ainda estava olhando o livro, porque normalmente quando eu via ela já tinha saído, já tinha ligado a TV. Então foi um pouco desesperador, ela ficou com mais de 1 mês de lições atrasadas, foi meio complicado. E aí a solução que a gente achou é que meus pais moram no Guarujá, e aí eu comecei a ir para lá alguns dias, eu levei a Laura para lá, inclusive a Laura também, eu levei ela para lá, e ela ficou 1 mês, então eu ia sempre para lá. Passava uns dias, aí voltava, ficava alguns dias aqui, enfim, fiquei nesse esquema. Agora ela faz mais ou menos umas 3, 4 semanas que ela voltou, porque ela ficou bastante tempo sem ver o pai e tal, então a gente achou melhor também ela voltar. E minha mãe conseguiu colocar as lições dela em dia, tudo, né? Minha mãe é professora, então facilita bastante. E aí, quando minha mãe conseguiu colocar as lições em dia, a gente trouxe ela de volta, tal, e aí agora a gente tá nesse esquema. Meio que uma semana aqui, outra lá no Guarujá, enfim. E aí a gente tá conseguindo tocar. E eu comecei a perceber que os outros amiguinhos dela, que estavam com a lição em dia, tudo, era muito que sempre tinha alguém do lado, ou a mãe não trabalhava fora, ou, enfim, tinha um tio, um avô, alguém ali do lado. O nome dele é Leonardo, tem 4 anos. Ele é super ativo. Vai para a escolinha desde os 7 meses, né? Porque eu tive que voltar para o trabalho. Então ele tá super acostumado, sociável, palhacinho, o jeito dele, e bagunceiro. Então a casa tá de ponta cabeça. Acho que todo mundo que tem filhos é assim. A sala é brinquedo espalhado por todo lado, o dia todo. Agora ele tá dando uns gritos porque ele fala, tá me chamando? E é assim, sabe? Por mais que eu esteja trabalhando, acho que não sei se a criança entende que você está trabalhando, porque você trabalhar é você ir para o trabalho, né? Se você está em casa, como que uma mãe está trabalhando em casa, né?
Não sei se eles entendem. Aí eu até explico, olha, o banco tem coronavírus. Então a mamãe pegou o computador do banco e trouxe para casa para poder trabalhar. Mas eu não sei se ele entendeu de verdade, né? Então, assim, aqui em casa tem um escritório, que eu tô no escritório, é fechado, mas eu deixo geralmente a porta aberta, e meu marido fica com ele na sala, assistindo TV, brincando. Só que várias vezes o dia ele, mamãe, vem brincar comigo, vem assistir tal desenho, me dá um beijo, me dá um abraço, porque, tadinho, né? Você tá aqui o dia inteiro com ele, não brinca. Então, às vezes eu vou dar uma esparecida, vejo um pouquinho do desenho, faço uma madeira, né? Dou uma brincadinha e já volto logo pro trabalho. É poder dormir até mais tarde, isso com certeza é uma vantagem. Disponibilidade do computador na casa faz com que quando você tem algum tempo disponível do trabalho, você consiga se focar um pouco mais em algo que você acha importante, que vai melhorar a qualidade do seu trabalho. Basicamente, eu não ter também o tempo de transporte, que isso é um tempo que é um pouco desperdício. E as desvantagens do home office, por incrível que pareça, podem ser iguais às vantagens. O fato de que eu, por exemplo, não me transportar, eu gostava bastante de me transportar a pé ou de bicicleta, então eu deixei de fazer essa atividade. Essa disponibilidade do computador faz com que também eu fique muito ansioso para fazer coisas e acabe trabalhando fora do horário que eu deveria trabalhar. Para mim, a vantagem está sendo no âmbito da alimentação, onde eu consigo me alimentar um pouco melhor quando eu estou em casa. E a desvantagem é essa, que você não tem esse contato com a rua, com as pessoas. Eu acho que a desvantagem é essa questão da rotina, que você quebra ela, às vezes com home office eu acho que você trabalha muito mais, às vezes você fica, tipo, vou terminar de fazer isso aqui, você não tem aquele compromisso de ir embora, então você acaba ficando, ou então, eu acordei mais cedo, vou começar mais cedo, meu horário de almoço passou e eu nem percebi. Você ainda fica muito assim, gente, eu tô aqui em casa, será que as pessoas estão vendo que eu estou trabalhando? Então eu preciso fazer, eu preciso entregar, porque pode ser que as pessoas achem que eu tô em casa só. Porque, por exemplo, eu tô no Skype. Então, se eu tô lá com o sinal verde, todo mundo vê que eu tô disponível e vai perguntar. Aí eu vou no banheiro. Aí alguém pergunta, sabe? A pessoa não sabe que você foi no banheiro. A pessoa não sabe que você foi levar seu filho no banheiro. A pessoa não sabe que seu filho tá destruindo a casa, que você foi acolher ele. Entendeu? Então, assim, quando você tá lá na empresa, você vai no banheiro, todo mundo vê que você não tá na sua mesa. Ou se você liga, a pessoa não tá na mesa, não vai atender o telefone. Então, acho que todo mundo trabalha mais por causa disso. Você não fica visível para as pessoas na pessoa, né? Você só fica visível no sistema. Então, todo mundo acha que porque você tá lá o tempo todo. Você acaba meio que sendo mais demandado, eu acho. Porque exatamente a disponibilidade, eu não tenho um horário para chegar e desligar meu computador. A minha empresa ela tem flexibilidade de horário, ela não tem pessoas controlando você, mas ela tem um ponto eletrônico que você registra com a sua digital. E existem instruções claras que não é para ficar fazendo hora extra sem aprovação. Quando a gente está no home office, a gente vai lançar a hora virtualmente, você vai dizer o horário que você quiser fazer. E como não tem autorização para fazer hora extra, você não vai lançar hora extra. Então, aquela ansiedade que eu falei antes, ela faz com que eu fique trabalhando além do período que eu trabalharia normalmente. Então, isso aconteceu mesmo, tem acontecido. Para você ter uma ideia, nos meses de abril e maio, eu fiquei com a jornada reduzida e salário reduzido. A Embraer adotou isso para vários profissionais, e no caso da ATEC, eles adotaram para a liderança. Então, toda a liderança entrou num esquema, e na teoria eu deveria ter feito durante esse período só 6 horas por dia.
eu juro pra você, eu não consegui fazer. Não, minto, se eu conseguir fazer 6 horas em 2 dias, em 2 meses, foi muito. Acho que foi isso, 2 dias em 2 meses. Os outros dias era 8 no mínimo. Então teve dia de eu ficar 10, 12, entendeu? Fora que assim, tá todo mundo em home office, inclusive o cliente. A própria Força Aérea tá uma boa parte em home office. Então o que acontece? Eu comecei a perceber cliente mandando mensagem 8 da noite, 9 da noite, ligando. Então assim, a pessoa é engraçado, né? Quando você tá no escritório, você tem aquele negócio de, sei lá, 6, 7, você joga a caneta, levanta, e o fato de você não estar na mesa faz com que as pessoas não te acionem mais. Ah, a Juliana não tá na mesa, o note dela tá fechado, então ela já foi. Em home office não existe isso, então as pessoas continuam mandando mensagem no Teams e tudo, a hora que for. Acaba trabalhando mais mesmo, você estando em casa, mas eu venho tentando me policiar e trabalhar dentro das horas em que me proponho a trabalhar. Então, no início aconteceu isso, de chegar de madrugada e ainda estar trabalhando, mas agora já é algo que eu já me controlo um pouco mais, já dá ali umas 6h30, 7 horas, eu já vou parando. A adaptação, acho que ela produz mesmo isso, né? Um certo desconforto que perpassa ali pela ansiedade, pelo medo, tanto esse medo pessoal de como vamos atuar dentro desse novo cenário que a gente está construindo, contra o medo também social, coletivo, de como vai ser, né, isso. E hoje a gente não tem nem perspectiva desse como será, exatamente por conta de como a gente está lidando hoje com tudo isso, né? Então, desde de uma apatia pelo trabalho e pelas coisas corriqueiras, assim, rotineiras da rotina antes pandemia, até eu tentar ressignificar o que é o isolamento, o que é a pandemia, e também tentar trazer um pouco de equilíbrio mental no sentido de buscar por alternativas como meditação, ler um pouco mais, praticar yoga, algo assim também que eu fui tentando trazer para me manter sã no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo. O meu estresse no home office aumentou bastante, muito mesmo. Por causa exatamente da falta de contato com as pessoas. Com o isolamento social eu tenho me sentido bem mais solitário, sim. Eu tento criar formas de comunicar com as pessoas, mas depois de um tempo a gente vê que essa comunicação também não é assim tão... não substitui, né? Ela não tem como compensar a forma de contato social. Então, sim, eu sinto muito mais solitário e mentalmente, assim, eu tento preencher as lacunas de tempo, né? Aquele tempo que a gente tem ocioso, com alguma atividade que eu sinta algum prazer. Então, estressada não, eu acho que eu tô um pouco mais down, assim, sabe? E eu sinto isso principalmente de manhã, engraçado, e mais nos fins de semana. Eu acordo meio, que eu não sei, acho que no fim de semana você tem aquele negócio que você acordava e ficava pensando, eu vou almoçar no restaurante tal, sei lá. Aí depois à tarde eu vou passar sei lá, na feirinha da Benedito Calixto, comer um doce, enfim, vou dar uma passada no shopping. Tinha aquele roteiro, assim, coisas para fazer, ir num cinema, ir no teatro. O home office impacta, mas eu acho que essa situação de quarentena impacta mais. Porque é uma coisa, né? É home office e home office em quarentena. Home office em quarentena é essa loucura que a gente não pode sair. Eu acho que estressa sim. Primeiro pela incerteza de quando que vai acabar, de quanto tempo vai durar, como que vai ser a volta, né? Tem esse lado. E tem o lado de você não ver pessoas, você não sair para dar uma volta no sol. Eu sinto muita falta de tomar um solzinho, que nem eu falei, na hora do almoço eu vou lá embaixo da árvore, você acaba tomando um solzinho, você anda um pouquinho.
Então você vê novas coisas, né? Você sai, você vê o céu, você vê um passarinho, uma flor. Em casa você não vê, né? A não ser que você fique olhando para a janela, mas não é a mesma coisa. Então não tem essa coisa da distração. Você não consegue encontrar um conhecido e falar, nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Né? Não tem assim um fator surpresa. É tudo muito previsível. E você sabe que você vai do quarto para a sala, da sala para a cozinha. O seu alcance é menor. Então, menos coisas podem acontecer, né? Então, tem isso eu acho que deixa as coisas mais monótonas. Eu sempre fui muito de querer fazer as coisas. E agora a gente não está conseguindo fazer as coisas. Tem que fazer o que dá. Então, eu estou tentando controlar minha ansiedade nesse sentido. Não adianta eu querer atropelar e fazer tudo, porque eu não vou conseguir. Então, sabe, a casa tá uma bagunça? Vai ficar uma bagunça. Quando eu conseguir, eu limpo, né? A gente tem que saber lidar com isso para não enlouquecer, porque se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, daquele jeito que você fazia antes, você não vai conseguir. Eu ainda tô com bastante dificuldade no sono, de acordar de madrugada, não conseguir voltar a dormir. Eu já tinha um sono um pouco bagunçado, às vezes falava, gente, são 3 da manhã e ainda não consegui dormir. Aí para um pouquinho, aí você consegue dormir, de repente você acorda, você fala, gente, mas ainda são 6, por que eu acordei agora? E eu acho que isso se acentuou durante esse período de pandemia, de quarentena, mas ansiosa, às vezes uma coisa que eu percebi muito, a minha concentração tá péssima para tudo quanto é coisa. Pego um livro para ler, de repente eu tô lendo, e você fala, gente, como que eu cheguei aqui? Eu não lembro o que aconteceu. Aí volta. Agora eu acho que eu tô conseguindo me controlar um pouco mais. Mas no começo eu tava muito ansiosa, às vezes teve umas vezes que eu falava assim, gente, eu não consigo, sabe? Não conseguia parar para fazer. Começava a fazer alguma coisa aqui, aí eu levantava, ia fazer outra coisa, pegava outra coisa, voltava. Eu comecei a fazer muitas coisas picadas, não conseguia sentar, concentrar, começar a fazer e ir até o final. Eu sempre tinha que ter uma pausa para levantar, nem que se fosse assim, eu vou levantar e pegar um copo d'água. Existia isso, mas parecia que era uma coisa que era meio que a hora que você via, você falava assim, gente, por que eu parei de fazer isso? Por que eu não continuei e não vim fazer isso daqui depois? Mas era porque eu realmente estava muito ansiosa. Eu me desorganizei muito com esse home office, principalmente. Agora eu acho que eu já estou conseguindo dar mais uma organizada, tentando me concentrar mais. Eu acho que aos poucos você acaba acostumando, né? O ser humano é um ser adaptável a várias coisas. E então eu acho que eu falava assim, gente, por que eu tá essa bagunça toda? Eu não conseguia. Eu olhava para a tela do computador e falava assim, gente, por quê? Onde que tá o arquivo? Não conseguia me encontrar nas coisas. Então eu acho que eu falava, gente, mas eu não trabalho não era essa bagunça quando eu ia trabalhar. Por que aqui tá essa bagunça toda? Vem essa questão da ansiedade. Se você tá numa situação normal, você se sente ansiosa, você fala assim, gente, pera, eu preciso de 10 minutos para mim. Você levanta, sai, nem que for para você ir pra rua. Não, nesse cenário, você não tinha como fazer isso. Tipo, ou você encarava aquilo ali e ia perceber, ia tentar encontrar uma solução. E a raiz do porquê que você estava tão ansiosa, e eu acho que pelo menos eu não consegui encontrar o porquê, como que eu iria lidar com isso, mas você tinha que encarar a sua ansiedade e tipo, ó, tá aqui, eu e a minha ansiedade, eu tenho que passar por cima dela, porque se eu deixar, ela vai passar por cima de mim.